Ok, boa tarde, então, Juventude Prevencionista. Meu nome é Ricardo Machado, estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Hoje é dia 11 de novembro de 2021. Estamos ainda no ensino remoto emergencial, né, caminhando aí para o ensino misto. Espero que a gente tenha logo aula presencial, né? Mas, por enquanto, a gente ainda está aqui no ensino remoto, tá? Esse é o curso Técnico de Segurança do Trabalho, segundo semestre, né? Turma segundo semestre, a disciplina de Introdução à Segurança do Trabalho, tá? Desculpem aí sempre repetir isso na introdução, é porque esse vídeo pode ser assistido de maneira avulsa também, né? E eu quero que as pessoas saibam que ele é parte de um curso técnico, né? Da disciplina do curso técnico, não é só um vídeo de blogueiro, né? De velogueiro, mas sim o do ensino mesmo acadêmico, da atividade acadêmica, né, do ensino profissional. Então, a gente está aí já no chat aí o link de frequência, quem chegou agora não viu, mas está aí o link da chamada, vou botar de novo. E o nosso tema de hoje é o acidente de trabalho, tá? E amanhã a gente vai tratar das edificações, as condições de trabalho que já são geradas pelo aspecto construtivo mesmo, dos prédios, né, e das empresas, né? Ok, a Ana Luísa já conseguiu responder, está funcionando ali, né, o link, a chamada só selecionando o nome, né? Está melhor, né, para a gente não ter que estar digitando. E tem alguns de vocês que colocam um segundo nome, aí complica a vida do professor aqui, eu tenho que ficar descobrindo onde é que vocês estão no diário, né? Então, eu usei essa estratégia aí para ficar mais fácil para vocês e para mim também. A tendinite agradece, está dizendo ali a Ana Luísa, né, já para a gente prevenir aí a lesão, a torte, né, o distúrbio osteoarticular relacionado ao trabalho, e vocês chegarem sem a tendinite lá na disciplina de ergonomia, né, mais para frente. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela não, meu slide do acidente de trabalho. Aqui. Pá. Um pequeno ajuste aqui. Fica bonitinho na tela de vocês. O professor? Oi, pode falar. Por que o senhor essa semana colocou 3 atividades? Pronto, cada atividade, gente, vale 2 aulas, tá? Duas aulas de 45 minutos, 2 presenças, tá? Então, essa semana, e toda semana a gente tem que cumprir 8 horas. Então, são 2 horas aqui da aula ao vivo e mais as atividades. Aí cada uma vai valer 2, 4, 6, tá? São os conteúdos aqui dessa semana, da semana 2, tá? Na semana passada, porque a gente só teve um dia de aula, né? Tá? Ok? Vocês podem fazer, se for necessário, façam novamente, tá? Quando eu colocar uma atividade assim, chamada teste, aí essa aí você só pode fazer uma vez, tá? Mas, por enquanto a gente está botando só a atividade normal mesmo. Então façam, refaçam, leiam ali o texto, né? Assistam o vídeo. E aqui nessa aula ao vivo, a gente vai reforçando, né? Pode falar, Antônio levantou a mão, pode falar. Pode falar, Antônio. Alô, estão me ouvindo? Chegou agora, está aí o formulário de frequência no chat. Alguém me dá um alô aí para dizer que está me ouvindo. Silêncio sepulcral. Aí, pronto, beleza, tudo bem. A Antônia queria falar, pode falar? Ou levantou a mão por acidente? Ok, depois, quando quiser ir falando aí, a gente vai, quando ela voltar, se tiver um microfone aí, pode falar. Gente, ó, então, veja só, por que se criou um profissional chamado técnico de segurança do trabalho, né? Vocês devem saber, né, que o Brasil tem uma história agrícola, né, primeiro aí no Brasil colônia, né, como extrativismo, e depois ainda no Brasil colônia como produtor de commodities, né, de açúcar, depois de café, já no Brasil República aí era muito forte já o café, né, e também os minérios aí, que primeiro já no Brasil colônia, né, e até hoje, né, a gente produz isso, né, e aí o nosso agronegócio, o famoso agronegócio, ainda é muito forte para nossas exportações, mas assim, na década de 40,
né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil começou a crescer, a querer crescer na área industrial. Tá? Então, uma das iniciativas fortes ainda aí foi durante o Getúlio Vargas, lá, né, a ditadura do Getúlio Vargas, foi conseguir trazer a Companhia Siderúrgica Nacional. Essa companhia, a gente ganhou ela como uma contrapartida pelo apoio que o Brasil deu aí na Segunda Guerra Mundial, né, a ajuda que o Brasil deu lá com suprimentos no início, nos primeiros momentos da guerra, né, e é por isso que os alemães afundaram alguns navios nossos aqui no nosso litoral, e é por isso também que Natal teve uma base naval, né, uma base militar americana aqui, e também, depois, né, já no final da guerra, em 1944, se não me engano, o Brasil teve um trabalho importante de ajuda lá para a retomada, para a liberação da Itália, né, e isso aí a gente foi premiado aí com a Companhia Siderúrgica Nacional por esse esforço de guerra, e depois a gente devolveu, né, para eles, aí privatizou, né, devolveu para eles agora mais recentemente, né, se inventou uma história que aço não dava lucro, que era um cabide de emprego, né, então foi só vender, começou a dar lucro, né. Ah, pronto, de qualquer forma, a partir de 1943, 45, o Brasil começou a investir mais na manufatura, que é justamente onde se agrega mais valor, e aí a gente começou a nossa revolução industrial, aí com 100 anos de atraso, né, mas começou a nossa revolução industrial. E na década de 60, já no governo aí do Juscelino Kubitschek, né, o Juscelino começou a puxar multinacionais para o Brasil, as multinacionais, as empresas começaram a ter interesse de fabricar aqui no Brasil, principalmente porque o Brasil a América Latina toda era um grande mercado para vários produtos que eram vantajosos de fabricar aqui no Brasil, entre eles os automóveis e os caminhões. A Ana Luísa está lembrando aqui do presidente Collor, também foi importante no governo do Collor, foi um governo curto, né? Mas ele liberou, ele, por exemplo, conseguiu acabar com a restrição de eletrônicos, para a gente poder importar mais eletrônicos e até aumentar montagens e fabricação. Na época tinha uma reserva de mercado aqui, aí já na década de 90, né? E aí melhorou essa parte aí da informática tal, e também da indústria automotiva com a modernização da indústria brasileira, e o nosso carro ainda é bem atrasado em relação aos dos países mais desenvolvidos, né? Tá? Então, aí nessa época da década de 60, 70, vieram para o Brasil aí a Fiat, a Mercedes-Benz, a Volvo, para fabricar caminhões e tal. E uma das políticas do Brasil, né, que reflete até hoje em custos para a gente aqui, o famoso custo Brasil, né? Um dos custos do Brasil é o transporte. Então, o Brasil adotou o transporte rodoviário. Então, trouxe as indústrias do caminhão para cá, de fabricação de caminhão, e aí, governar é abrir estradas e tal, né? E o transporte rodoviário por caminhão é muito caro. Né? Então, o Brasil está tentando se acordar um pouco para isso aí, para melhorar a questão das ferrovias e também da nossa marinha mercante, né? Foi sucateada e para tentar melhorar esse custo de transporte, porque o Brasil é um país continental. Bom, de qualquer forma, essa introdução é para dizer para vocês que nessa época começaram a vir também os profissionais de segurança aqui para o Brasil. E um deles era o famoso inspetor de segurança. E o Brasil adotou aqui um curso chamado curso de supervisor de segurança do trabalho. Inclusive o professor Kleber Medeiros aqui foi aluno desse curso. Meu sogro também foi aluno desse curso e era dado no Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e vinha lá a Fundacentro, da São Jorge do Prá, né, do Ministério do Trabalho aí, fazia uma prova e aí dava o diploma para você depois de 6 meses de supervisor de segurança. Quando veio a lei que definiu o técnico de segurança mesmo, a reformulação lá da NR7, né, aí se adotou o seguinte: quem já é supervisor de segurança equivale à habilitação de técnico de segurança do trabalho. Só que de hoje em diante, lá em 1990, né, 1989, se eu não me engano, você, para ser técnico, se for um novato agora, vai ter que fazer um curso técnico, que é esse de vocês. E eu aqui, não pareço ser assim tão velho, né, mas sou velho, sou semi-usado, assim, né, um professor mais experiente. Eu sou da primeira turma do curso técnico de segurança nesse modelo aí, de 2 anos, né, do subsequente. Na época a gente chamava de pós-médico, né, o curso pós-médico já tinha aí o segundo grau, na época se chamava de segundo grau, né. E eu sou da primeira turma, 1990,
Na verdade, entrei em 1990, me formei em 1991. E nessa época também foi montado aqui em Natal, em todas as capitais, aí nas escolas técnicas federais, e esse curso que vocês estão fazendo aqui agora já é dessa época, tem essa tradição. Também a primeira turma aqui também foi em 1990. Então, e aí se criou essa necessidade, né, de se, já lá na década de 70, né, quando se fundou o SESMIT, né, a lei que instituiu o SESMIT, de 1972, é a minha idade, né. Outras coisas importantes aconteceram em 1972, além do meu nascimento, né. O meu nascimento também foi muito importante para a segurança do trabalho, mas a criação do SESMIT foi mais importante, né. E esses profissionais, claro, vão trabalhar com esse objetivo aqui de reduzir o acidente de trabalho. O Brasil já foi campeão mundial de acidente de trabalho, tá? E agora a gente está em segundo lugar. É um grande avanço, o Brasil regrediu um pouco nesse índice aí, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho dos números para motivar a nossa vida aqui, e é a razão da nossa existência, né? O TEC Segurança do Trabalho é como que não previne acidentes, né? Como o exterminador do futuro que já matou o John Connor, né? Não tem razão na sua existência, né? Então, a razão da nossa existência é zerar o acidente. Tá? Entenda aqui também como acidente, o equivalente de lei, né, para o acidente, é a doença ocupacional também. Tá? Então, nosso serviço não é outro, a Tec Segurança só faz uma coisa, evitar que a pessoa morra tentando ganhar a vida. É isso que a gente faz. Agora, a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente tem que convencer o empregador e também o empregado, que é o potencial acidentado, a seguir preceitos, né, usar equipamentos, usar procedimentos, usar métodos de trabalho seguros. E o patrão também, né? Se lembre que quem inventa o trabalho é o empregador, né? Não é o empregado. Você entra numa empresa, você já tem lá um roteiro, um processo de trabalho que você vai ter que cumprir. Você pode até participar, se a empresa tiver aí uma gestão participativa, você participar na melhoria, na implantação de um novo processo, na mudança de um processo de trabalho, né? Mas o comum e quem cria, né, quem toma a iniciativa, a gente chama de iniciativa privada, né? No caso das empresas privadas, é a empresa, né? No caso das empresas públicas, é o governo. Então, aqui no Brasil, nesses tempos aí do professor Kleber, né, ele é muito antigo, o professor Kleber, ele fez ali o PCMAT das pirâmides do Egito, né? Ali junto com o professor Edivar, que fez o plano de segurança de bordo da Arca de Noé, o professor Alexandre, aí, que fez também o plano de gerência de risco das minas do rei Salomão, há muito tempo atrás, né? Naquele tempo, tinha uma placa dessa daqui na empresa, né? Estamos há 30 dias sem acidentes, nosso recorde é de 300 dias, né? Então, todo mundo queria zerar essa placa, e zerar não, né? Estamos há 700 dias sem acidentes e o nosso recorde é 700, né? Então, a gente queria sempre igualar essas duas plaquinhas aí num número muito alto para dizer que aqui ninguém morre trabalhando, né? E o objetivo do trabalho não é padecer, tá? Não é sofrer, pagar os nossos pecados. A gente trabalha para viver melhor, né? E o trabalho está sofrendo uma revolução ao longo da história humana, e agora, nessa época que a gente está vivendo aqui, uma revolução mais ainda acelerada, né? A tal da indústria 4.0, então a gente está cada vez mais otimizando o trabalho e o objetivo é a gente se livrar do trabalho, tá? Ou pelo menos se livrar do sofrimento que o trabalho possa nos dar. Aquelas coisas mais sofridas, você bota lá um bot, né? Lá um robô, um androide, lá um escravo eletrônico lá para fazer isso para a gente, né? Para conseguir ter essa placa zerada. Zerada não, com o maior número de dias, né? Esse cara aqui, o Frank Bird Jr., lá já em 1969, vejam aí que já na época da corrida espacial, né, na época ali quando o homem chegou na Lua, 1969, ele conseguiu catalogar acidentes e viu essa relação, que para morrer uma pessoa tem que acontecer 600 incidentes. E aqui no programa das nossas disciplinas, normalmente tem assim o conceito prevencionista e o conceito legal de acidente de trabalho, né? O conceito prevencionista é o seguinte, ó, é aquele evento não programado, existem eventos programados, né? Aquele evento não programado
que tem potencial para gerar uma lesão. Tá? Esse aí é o conceito prevencionista de acidente, também conhecido como incidente. Então, ó, caiu uma lâmpada aqui do teto, bum, do lado da mesa das pessoas ali, e não atingiu ninguém, ninguém se machucou. Isso é, pro ponto de vista prevencionista, que é uma palavra antiga também aí, dos alfarrábios aí da segurança do trabalho, é um incidente, né, um quase acidente. Pô, não caiu, mas tem potencial para cair na cabeça de alguém, para voar um estilhaço no olho de alguém, então vamos lá analisar, porque quando acontecerem 600 desse, morre alguém. Tá? E para cada morte também, a gente tem 30 acidentes sem lesões com dano, mas com danos materiais. Né? Tá? E ainda eu tenho para cada morte 10 acidentes com lesões leves. Então veja que essa proporção vai diminuindo, né? Então, pô, o cara furou o olho, arrancou o dedo, isso aí é lesão leve. Tá? Não é tão leve assim, né? Mas é uma lesão que incapacita para o trabalho temporariamente, né? Então, pô, quebrei a perna, queimei o braço, né? Arranquei o dedo ali, furou o olho, arrancou o couro cabeludo, sei lá, caiu da escada, quebrou o braço, ficou tetraplégico, mas não morreu. Então, a cada 10 desses aí, morre alguém. E o Brasil, gente, estava pegando essa notícia agora aqui, o Brasil está em segundo lugar no G20, tá? O G20, que acaba sendo no mundo mesmo, porque o G20 são as 20 nações com a maior economia, o maior PIB, né? Maior economia. E o Brasil está entre as 20 economias do mundo, né? O problema é que esse PIB, né? Esse PIB ele é distribuído, é um produto interno bruto, mas não é distribuído de maneira igualitária, né? Igualitária, né? Aqui no Brasil, 1% da população fica com a metade do PIB, só para vocês terem uma ideia, né? Então, e é claro que quem morre não é esse 1%, né? Quem está morrendo aí nesses acidentes não é esse 1% mais rico aí, né? A não ser que ele caia de um avião, tal, né? Uma queda de avião aí, um acidente, que é um acidente de trabalho também, aconteceu essa semana aí com a Marília Mendonça, né? Um acidente de trabalho, esse caso ali, um acidente de percurso, né? De trajeto, é previsto em lei também. Então tá aí o México, com 8 mortes para cada 100 mil habitantes, isso aqui é morte per capita, tá? É importante também a gente dizer isso. O Brasil tem uma grande população, então ele vai ter mais acidentes, normalmente, né? Mas se a gente dividir os acidentes pelo número de habitantes, está acontecendo 6 mortes para cada 100 mil acidentes, né? E essa estatística é feita nesses últimos 20 anos, aí, de 2012 até 2020. Né? E outros países, como a Argentina, por exemplo, já tem um índice bem melhor do que o Brasil. Né? Ah, mas a Argentina é menor do que o Brasil, mas esse índice é por 100 mil habitantes. Então, a gente tem condições de trabalho na Argentina melhores, mais favoráveis do que no Brasil, né, de maneira geral. No Canadá, bem mais baixo, no Japão, bem mais baixo, 1,4 mortes para cada 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Então, gente, esses acidentes, eles acontecem também na idade mais produtiva, nessa faixa dos 25 aos 40 anos de idade. É a idade que a gente tem um maior potencial, mesmo econômico, de fazer um retorno para a economia do país, né? Então, isso é um prejuízo grande para a nossa nação, tá? Não só para o acidentado, claro que o prejuízo maior é para o acidentado e para a família dele, porque se você trabalha, né, se você vive do seu trabalho, você, por exemplo, pense você aí, você conseguiria parar de trabalhar, né, a sua família parar de trabalhar e você conseguiria viver sem 10 anos, com alguma reserva aí, sem trabalhar? Não, né? Então, grande parte, né, da nossa população, o seu arcabouço, né, econômico é a força de trabalho. É a força de trabalho. Além, a Nayara está dizendo ali, com a família, porque o trabalho, no trabalho, né, a gente é substituível, mas na família não, né? Tem o aspecto emocional, e não só emocional, o aspecto econômico mesmo, né? Estava vendo uma discussão aí no começo da pandemia, se falava assim que isso aí vai ser a reforma da Previdência, a gripe do mata-velho, né?
Meu irmão comentou, trouxe esse termo aí, porque na época da gripe espanhola se falava de gripe do mata-velho, né? Só matava mais os idosos, né? Só que, assim, há uma reforma da Previdência, mas, assim, esse idoso que está lá, que trabalhou a vida toda contribuindo para a nação, ele ainda contribui para a nação, porque essa grana ele usa para movimentar a economia, para sustentar a sua família, e ele ainda, por exemplo, cuida ali dos netos, para os filhos poderem trabalhar, né, orienta os netos, para os netos poderem estudar. Então, quando morre uma pessoa dessa, por causa natural aí, por exemplo, não é tão natural assim, né, a pandemia, né, é terrível. E quando morre trabalhando, imagina você tá indo para o trabalho buscar o sustento e de repente você não volta, né? Então o trabalho não tem que ser essa guerra, né? Eu vou, não sei se volto, né? O professor está dramatizando, pô, não conheço ninguém que morreu num acidente de trabalho. Você talvez não, mas eu conheço. E à medida que você vai trabalhar na área de segurança do trabalho, você vai conhecer alguém, tomara que não seja alguém da sua empresa, né? Mas você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Não precisamos ser neuróticos também, mas, né, ficar apavorados aí, mas assim, ter uma visão realmente crítica e uma visão técnica, né, das condições de trabalho, e não só uma coisa dramática da gente tentar sensibilizar as pessoas por essa questão humana, mas a gente tentar sensibilizar através do ganho econômico mesmo, que a prevenção de acidentes traz. A prevenção de acidentes traz rentabilidade no trabalho, produtividade, satisfação, qualidade nos produtos, qualidade nos processos. Isso a empresa quer também. Tá? A empresa não quer simplesmente trabalhar pelo sangue do seu trabalhador. Né? Quando se monta um negócio, claro que se quer lucro, né? Mas assim, os acidentes também impactam no nome da empresa, né? Isso também diminui o seu foco de mercado. Tá? Então, concordam aí, não sei se vocês concordam, mas os profissionais aí de segurança do trabalho concordam que segurança não é uma caridade, é um investimento que se faz na empresa. E quanto custa um acidente de trabalho? Né? Sim, antes disso, né, dizer para vocês que quando a gente pensa em acidente de trabalho, a gente pensa logo na construção civil, né? Mortes por acidente de trabalho, aquela coisa da queda de altura e tal. Mas, assim, onde morre mais gente é na indústria metal-mecânica, na indústria pesada, tá? E também, frente ao número de trabalhadores, porque a gente tem que fazer esses índices também baseados no número de pessoas que estão expostas daquele acidente. Então, como a indústria da construção é uma grande indústria, muitos trabalhadores, esses acidentes são diluídos nessa média aí, nessa proporção de mortes por 100 mil habitantes, e por 100 mil trabalhadores, né? A gente vai ter uma aula sobre isso para a gente aprender a calcular o coeficiente de frequência e o coeficiente de gravidade. E é por isso que quando você olha lá na NR4, que é a norma que define o SESMIT, você vai ver que o grau de risco para a construção civil é 3. Na construção civil pesada é 4, mas na construção civil de edifícios é 3. E a indústria metal-mecânica é 4, a indústria do petróleo é 4. Por quê? Porque frente ao número de trabalhadores eu tenho mais mortes. Nessa proporção do número de trabalhadores da indústria, desse segmento da indústria, tem mais mortes aí. E o governo, claro, classifica esse grau de risco, 1, 2, 3 ou 4, para poder equacionar o SESMIT e também para equacionar o seguro de acidente de trabalho. Aquelas empresas que acidentam mais pagam um seguro maior, que a gente vai aprender hoje. Então, quanto custa um acidente de trabalho? Eu tenho 2 custos aqui, tá? Um custo direto e um custo indireto. Então, quanto custa arrancar esse dedo desse funcionário nessa máquina, né? Então, aqui, por que esse acidente ocorreu, né? A pessoa foi fazer a manutenção da máquina sem fazer o travamento mecânico. Né? Eu tive um acidente assim, não, com um funcionário da Universidade Federal lá de Santa Catarina, numa correia daquele trator, e era o melhor mecânico do setor lá, de manutenção da universidade. Ele ligou, trocou a correia, regulou e pediu para o amigo ligar lá. Quando o amigo ligou, o dedo dele ficou na correia, a ponta do dedo aqui. Então, putz, o cara esqueceu de botar a proteção da correia antes de testar, né? Então, a gente tem que ter um cuidado e um procedimento de segurança que a gente vai começar a estudar hoje e depois em várias disciplinas nossas, em vários componentes dessa disciplina e várias outras disciplinas também. Tá? Mas a gente vai ter aqui ainda aulas sobre segurança com máquinas e equipamentos, segurança em altura,
vai dar uma passada já em algumas áreas dessa, para entender os conceitos e a legislação de acidente do Brasil, tá? Então, eu tenho primeiro um custo direto, tá? Que é o custo que eu transformo em dinheiro, diretamente mesmo em dinheiro. O outro também é dinheiro, mas é mais difícil de converter. Quantos reais aí custou esse acidente, tá? Então, o que seria isso? O afastamento do trabalho dessa pessoa. Vou ter que pagar hora extra para alguém substituir ela, porque ela não estava sobrando ali, né? Estava cumprindo uma função. Então, vou ter que pagar hora extra ou contratar um substituto enquanto ela tiver, fazer um contrato temporário de trabalho com um substituto enquanto ela tiver afastada, né? Outro custo direto também é a perda de materiais e equipamentos. Quebrou a máquina esse acidente, por exemplo, bati o carro e me acidentei, então danificou lá o veículo também e acidentou o motorista. Também a questão da parada de produção desse equipamento, ou desse sistema, desse setor de trabalho, tendo assim, né, os acidentes não acontecem só em máquinas, né? Em torno de 12% dos acidentes de trabalho acontecem em máquinas. Tá? Então, esse tempo de parada daquele setor, de parada de produção, consigo transformar em dinheiro. Quantos serviços ou produtos e quanto de lucro eu deixei de produzir com essa parada por esse acidente, tá? Também a indenização, se tiver uma indenização judicial, vou ter que pagar isso, também é dinheiro, é custo direto. Medicamentos, né, o amparo ali, a parada de trabalho de um outro colega que foi socorrer-se acidentado, tá, e isso eu consigo transformar em dinheiro. Tá? E esse custo é bem menor do que o custo indireto. Então, o que é esse custo indireto? Ele é dinheiro também, mas eu não consigo de pronto dizer assim, custou R$ 1.000, R$ 100.000, né? Quanto custa um olho? R$ 30.000. Quanto custa um dedo? Depende do dedo. Se for o polegar, que é o opositor aqui, né? É mais caro. Nosso polegar é 60% da nossa mão, né? Tá? Então, dependendo da falange aqui também, do pedaço do dedo que eu perdi, tem uma tabela. Eu sei que a vida não está à venda, né? Mas na hora da decisão judicial lá, o juiz tem uma espécie de tabela de preços em função da gravidade da lesão para calcular essa indenização, né? Então, o que seriam esses custos indiretos aí que eu não consigo transformar nisso? A perda de produtividade, a desmotivação no trabalho, a imagem da empresa frente ao cliente, que pode optar em comprar outro produto, porque ficou cismado com aquele produto ali que gerou um acidente. Teve uma marca de suquinho de soja aí, de caixinha, que soltou um lote lá de 200, 300 embalagens que estavam contaminadas com soda cáustica, que é um produto que a gente usa para limpar os sistemas ali de trabalho, né? E aí disse, não, o problema já foi resolvido, mas ninguém mais quer comprar aquele suco, pô, imagina você botar na boca do seu filho soda cáustica, né? Então, às vezes, isso até inviabiliza uma marca, a empresa tem que gerar uma outra marca para produzir aquele mesmo produto, porque queimou o filme ali daquele produto. Esse, claro, não é um acidente de trabalho, né? Não envolveu a saúde de um trabalhador, mas é um acidente. É uma perda de confiança que você tem naquela empresa. Tá? Então, claro, alguém está falando aqui no chat, mas eu não vou dizer aqui porque esse vídeo está sendo gravado, né? Depois a gente sofreu um processo aí por estar difamando a empresa, né? Mas, de qualquer forma, está aí no chat o pessoal se manifestando e se lembrando aí desse acidente, né? Desse incidente. Para quem tomou o suco lá e se contaminou, teve uma lesão, né? Mas não é um acidente de trabalho. Então, gente, normalmente é muito mais barato você investir na prevenção. Tá? Por exemplo, quanto é que custa você consertar um dente? Você perdeu um dente aqui porque deu uma cárie, você fez um implante dentário aqui. R$ 3.000. Você fazer isso, você não ser banguela, né? Você ficar desdentado, né? Então, quanto custa uma escova de dente, uma pasta de dente, o hábito de escovar os dentes, de passar fio dental, né? Não é só isso, né? Quanto custa a educação para você convencer que isso é importante para você poder cobrar do seu filho esse hábito também. É mais barato do que você perder um dente, ou dois, ou três, né? Além do que, se você não quiser repor esse dente, e você não tiver como repor esse dente, né? Isso pode lhe dar ganhos também na sua imagem, até para você conseguir um emprego melhor, casar com uma pessoa que tem uma renda melhor, que vai achar mais bonito por você ter dente, né?
Tá? Então, assim, esses custos é difícil você mensurar, né? Pô, quanto é que o cara perdeu na vida por não ter o dente, o primeiro dente da frente aqui, né? É difícil você mensurar isso, mas custa. Então, é mais adequado a gente estar investindo em prevenção, né? Quanto custa um olho? Ah, 30 mil reais, né? 40 mil reais. Quanto custa um óculos de segurança? 5 reais. Agora, claro, eu tenho que manter esse óculos, tenho que treinar as pessoas, cobrar o uso, né? E quem cobra EPI não é você, técnico de segurança, tá? Vamos sair dessa vida de pastorador de EPI, né? Não é para isso que eu contrato um técnico de segurança. Ah, o que que eu vou fazer se o cara não quer usar? Pô, se ele não quer usar é porque a empresa não quer que ele use. Ah, o cara não quer usar capacete porque esquenta a cabeça dele e ele não quer usar capacete. Aí a gente deixa isso? A gente, eu digo, não você, técnico de segurança. Mas assim, o supervisor dele, o mestre de obras, o engenheiro de civil lá, de execução dessa obra, deixa o cara ficar sem capacete? Se deixa é porque a empresa deixa. E a empresa não se importa. Não é que ele quer, se ele não usar, não é a empresa que não quer que ele use. Você faz o que você quer no seu trabalho, experimente só, faltar uns 2 dias aí, para ver se a empresa já não esquece de você. Você vai lá fazer um desvio de função, né? Eu vou fazer, não, eu sou eletricista, mas eu vou trabalhar de mecânico hoje, ó. Ah, eu vou ali dirigir aquela empilhadeira. Eu não sou habilitado, mas eu quero. Imagine, experimente, fazer só isso aí para você, né? Então, a segurança do trabalho, ela tem que ser embutida no trabalho, não ser uma coisa marginal, uma coisa, um anexo embrionário ali, que pode ser descartado, né? A, a segurança do trabalho tem que estar entranhada no fazer. Por exemplo, estou aqui, ó, bebendo água aqui no Santo Graal, aqui da segurança do trabalho, essa taça histórica aqui. E, ó, meu chefe nem me mandou fazer isso, né? Mas por que que eu sei que eu tenho que beber água? Será que é porque o professor andou muito no sol hoje, está cansado? Não, é porque eu sou profissional de segurança do trabalho, mas aqui no IF mesmo eu já assisti cursos e disseram que o professor tem que beber água. Você usa a sua ferramenta de trabalho à voz, e se você der aula sem beber água, vai dar um calo vocal, né? Pode não ser hoje, né, nem amanhã, mas como eu pretendo ficar aqui, e a gente fica, né, morre de velho até aqui dando aula, né? Então, pretendo morrer de velho com tudo funcionando, de preferência, né? Lá com 102 anos, lá ainda fazendo piada, né? Funcionando aí. Então, vou prevenir. Então, é você embutir a segurança do trabalho no processo de trabalho. Né? Planejar uma aula aqui, por exemplo, ela ser agradável, ser fácil de ministrar, atingir o meu objetivo também, que é a aprendizagem de vocês, né? E a gente manter o nome do nosso curso aqui bom, né? Uma boa qualidade de aula, e que de preferência eu sofra pouco aqui, nem sofra para dar essa aula, e vocês também não sofram, né? Vamos deixar de sofrência, né? No Brasil. Vamos trabalhar com gosto, né? Com alegria e ganhar o nosso dinheirinho aí, ganhar o de vocês também, que vai vir no futuro aí, né? Ganhar nossas ferramentas de trabalho, adquirir a nossa capacidade, a nossa competência técnica aí para poder daqui a pouco usufruir, né? Colher, né? Desses frutos que a gente está plantando. Pronto, aqui no Brasil, o acidente de trabalho é um seguro, já falei na primeira aula, né? É um seguro estatal. Nossa seguradora é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Há um tempo atrás, quando eu era criança, existiam dois institutos. O Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, que cuidava da aposentadoria, e o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência e Previdência Social, que cuidava o quê? Do acidente de trabalho, que cuidava de benefícios aí, outros benefícios sociais. Tá? Isso foi agregado num instituto só, o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, e o seguro de acidente de trabalho veio junto. Essa lei 8.213, ela trata da previdência toda no Brasil, previdência pública, né? Também uma agência que regula as previdências, uma agência nacional que regula as previdências privadas, mas a previdência pública, a lei 8.213. E ela tem vários artigos dizendo quanto é que contribui, quantos anos contribui para se aposentar, qual é a idade mínima e tal. E um dos artigos, né, esse artigo 19, define o que é um acidente de trabalho.
E ela é isso aí, eu pintei de verde aí, para se lembrar da prevenção, né? E esses grifos aí fui eu que fiz também, esses sublinhados aqui, para me lembrar da explicação aqui, porque é um parágrafo longo, né? Um parágrafo longo, quando a gente termina de ler, às vezes tem que ler de novo para entender, né? Mas olha só, o acidente de trabalho, pela lei brasileira, né? Que é o acidente que tem direito ao seguro de acidente de trabalho, é o que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa. Então tem que estar a serviço da empresa, não posso estar fazendo uma coisa minha, avulsa, coisa que não tem nada a ver com minha função da empresa, né? Ou pelo exercício desses segurados do inciso 7, que é o pescador artesanal e o agricultor familiar, tá? Dessa lei aí. E ele não é qualquer acidente, né? Não é qualquer lesão, ele tem que ser uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que cause a redução da capacidade do trabalho, no mínimo. Então vamos definir aqui, o que é uma lesão corporal? Fratura, queimadura, luxação, amputação, deixa eu ver outra aí, traumatismo craniano, né? Então, assim, essa é uma lesão corporal, tá? Corte, perfuração, né? E o que é essa perturbação funcional? É quando um dos nossos sistemas funcionais é afetado. Por exemplo, sou intoxicado com um produto químico e ferrou meu sistema respiratório. Tá? Então, isso é uma perturbação funcional. Eu tive um dano mental. Sou cobrador de ônibus e eu fui ameaçado de morte com uma arma de fogo para entregar ali aqueles míseros R$ 200 que eu tinha na minha caixinha ali, mais o celular e o celular dos meus passageiros ali. Fui chamado de termos chulos e tudo, ameaçado, legal. Levei uma ameaça de lesão, né? Às vezes posso levar uma coronhada, um tiro, mas aí seria a lesão corporal, né? Mas eu não tive uma lesão corporal, mas eu fiquei transtornado mentalmente, né? E isso me afasta do trabalho. Então, isso também é uma perturbação funcional. E essa lesão corporal, essa perturbação funcional, ela tem que causar a morte, ou a perda, ou a redução da capacidade do trabalho. Se eu morrer, claro, já perdi a capacidade do trabalho, né? Mas eu posso ter uma perda da capacidade do trabalho, por exemplo, fiquei tetraplégico, não presto para mais nenhum outro trabalho. Ou eu posso ter uma redução para a capacidade do trabalho, por exemplo, perdi um dedo. E aí eu volto para o trabalho com a minha capacidade para o trabalho reduzida, porque eu não tenho mais esse dedo, né? Essa perda ou essa redução pode ser permanente ou temporária, né? A morte é permanente, né? Só Jesus que voltou dos mortos, né? Mas assim, a redução ou a perda, ela pode ser permanente, por exemplo, perdi um dedo, é uma redução permanente. Fiquei tetraplégico, é uma perda permanente. E pode ser também temporária, por exemplo, quebrei o braço. Aí vou lá, faço um tratamento, imobilizo o braço, depois faço fisioterapia, voltei com a mesma capacidade que eu tinha, com a mesma habilidade que eu tinha do meu braço, foi uma perda temporária. Ou eu posso ter uma redução temporária, que à medida que eu vá desenvolvendo a habilidade novamente, essa redução volta, né? Volta 100% da minha capacidade do trabalho. Tá? Então, essa perda ou a redução pode ser permanente ou temporária. Tá? Sou jogador de futebol profissional, quebrei o pé jogando futebol. Agora faço o tratamento, vou para o setor médico ali e tal, faço a fisioterapia, volto aos treinos de maneira gradual, vou retomando minha condição física, volto a ser um excelente jogador de futebol, eu não sou, né? Mas assim, o professor Kleber, por exemplo, excelente jogador de futebol, e volto a meu 100% de rendimento ali, ok? Então foi uma perda temporária, que depois foi convertida numa redução temporária, e depois acabou-se, né? Depois voltei mesmo à minha plena capacidade de trabalho. Tá? Esse vídeo é meio chocante, mas a pessoa, acho que eu mandei para vocês já, não sei se eu mandei no zap para vocês aí, a pessoa cai da escada, né? Então, veja, isso aqui é uma perda, nesse caso a pessoa morreu, caiu em cima daquele lixeiro ali e morreu, né? Então está trocando aqui a lâmpada do shopping center, num pé direito de 6 metros daqui, pé direito duplo, né? E morreu. Né? Então seria uma morte pela execução do seu trabalho. Né? E o acidente também, ele pode ser típico ou de trajeto, tá? O acidente típico é aquele que acontece nas minhas atividades rotineiras aí, na empresa, né?
E pode acontecer, inclusive, fora da minha função, mas se acontecer na empresa, nas minhas atividades da empresa, a gente chama de acidente típico, né? E o trajeto é nesse deslocamento da casa para o trabalho, do trabalho para casa, no horário compatível. Então, a lei também coloca lá no artigo 20, o artigo 19 diz o que é o acidente, e na lei fala as equivalências no artigo 20. A doença profissional ou doença do trabalho, qual é a diferença aqui? Ó? Parece a mesma coisa, né? Está na hora do nosso intervalo, né? Deixa eu falar só esse conceito, a gente já sabe, faz o intervalo. Doença profissional é uma lista de doenças que existe na lei, que diz lá que, por exemplo, se você tiver pneumoconiose, você for mineiro de profundidade, mineiro subterrâneo, essa doença é considerada doença profissional. Você já vai ter direito ao benefício dessa doença, tá? Se eu tenho uma pneumoconiose e não sou mineiro, mas eu opero, por exemplo, com jato de areia, e eu consigo lá, o médico do trabalho consegue realizar lá um nexo causal, um nexo técnico, um nexo causal, entre essa doença que eu tive e aquela minha condição de trabalho, aí chama doença do trabalho. Tá? Então, a doença profissional, a gente consegue lá no balcão do INSS já converter no benefício, porque o burocrata lá que faz o cadastro lá no balcão, agora no sistema eletrônico aí, já vê pelo seu código do trabalhador, seu vínculo empregatício ali, que aquela doença é profissional, pronto. Agora, a doença do trabalho tem que ter a análise do médico do trabalho da empresa e também da perícia médica do INSS, tá? De qualquer forma, para efeito de seguro, a doença profissional e a doença do trabalho equivale ao acidente de trabalho. Quer dizer, vai ter direito àqueles benefícios que a gente já vai ver agora, depois do intervalo, quais são. Tá? Então, ó, quem chegou agora, vou botar novamente aqui o formulário de frequência, assine aí, marque o seu nome no formulário de frequência, e a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, tá? Para o professor tomar um café ali, vocês fazerem aí o pip stop aí também, dar uma esticadinha, fazer o alongamento, a ginástica laboral, e daqui a pouquinho a gente volta já com a cabeça menos saturada, para poder absorver melhor aqui essa segunda etapa, tá? Da nossa aula de hoje. Professor, rapidinho, por que a nossa aula hoje é só até as 3 horas? Não seriam 2 aulas? Não é só às 3 horas, a gente até às 3h45, né? Quem que disse que era até às 3 horas? É porque o senhor colocou lá no grupo do Zap até as 3. Ah, ali foi um erro, não, é o erro da minha agenda eletrônica, não, é até as... Tá. Agora Bom, a gente vai fazer 15 minutos, depois às 15h45, tá? Certo, professor, tá bom, obrigada. 15 minutos. Estão gostando da aula, sinal que não querem se livrar de mim, muito bem. Tá, voltaremos vamos voltar às 15? Vamos voltar às 15h05, 15h05, tá? Passou um pouquinho das 15h40, 14h45. Então tá, gente, até já aí, valeu.